Fechou de novo, né? Não, eles só prometeram. Só prometeram e não cumpriram. E agora eles usam uma desculpa porque uma das exigências do Hamas é que a fronteira de Rafah seja operada por organismos internacionais. E a desculpa do Egito é que, com a paralisação das negociações, né, eles não podem abrir a fronteira agora porque vai ser operado por organismos internacionais, precisa resolver isso, então eles justificam para não abrir nada. Inclusive já violaram, né, esse acordo 3 vezes, né, inclusive atacando os pescadores, disparando contra eles, né, porque o que a gente viu, na verdade, tem uma pesquisa que mostra isso, que no dia 26 de agosto, quando foi negociado esse cessar-fogo, né, essa pesquisa foi feita por 4 dias, havia um apoio à luta armada muito forte entre os palestinos, né, como um caminho para a Palestina livre. 79% dos palestinos dizem que o Hamas venceu, né? 86% defendem o lançamento de foguetes até o fim do bloqueio. E 56% rejeitam o desarmamento, né, entre os palestinos. Por outro lado, a gente vê também uma vitória expressa, né, a nossa vitória expressa, quando você vê que, numa pesquisa israelense que foi publicada no jornal de centro direita israelense, o Haaretz, mostra o seguinte, que 54% dos israelenses, né, dizem que ninguém saiu vitorioso. 26% dizem que a vitória foi de Israel, 16% dizem que a vitória foi do Hamas, né? E uma queda da popularidade do Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né? Antes 50% diziam que estavam satisfeitos com ele, não, agora 50% dizem que estão satisfeitos com ele, antes eram 77%, há 3 semanas. Então, o que acontece? A gente vê que essa situação de começar a violar, né, por hora, ainda de forma não tão descarada para o mundo, os acordos de cessar-fogo, tem a ver com isso, com dar a resposta para essa sociedade civil israelense, né, que vive numa bolha, numa armadilha também, colocada numa armadilha, né, a ponto de a maioria se colocar a favor, né, dos ataques a Gaza, imaginando que aquelas pessoas querem jogá-los ao mar e que são todos terroristas e tem que dar uma resposta. E isso também a mesma situação, né, como mostrou essa pesquisa aí, tem a mesma... Peraí, eu ia falar uma coisa e me perdi. Mas a gente vê também o seguinte, que depois que acabaram os bombardeios em Gaza, logo em seguida Israel anunciou a maior desapropriação na Cisjordânia, 400 hectares de terra para a construção de novos assentamentos, que é tudo uma resposta a essa sociedade, né? Tipo, para abrandar a sua própria derrota perante a sua sociedade. Hoje anunciou mais 283 novas casas, né? Novas colônias israelenses na Cisjordânia, né? Então, avançando nesse ponto. Mas, mesmo assim, nós acreditamos que saímos vitoriosos, porque a resistência saiu fortalecida, né? E o processo de intifada, assim como processos revolucionários, não acontecem de uma hora para outra. Não foi assim no mundo árabe, as revoluções não explodiram de uma hora para outra, né? E a terceira intifada, ela vai acontecer, né? Eu acredito que ela vai acontecer, é um processo, né? Havia eminências nesse sentido durante esse processo de resistência, né? E eu acho que Israel vai violar essa situação. As pessoas estão cansadas, estão apoiando a luta armada, não estão acreditando mais em negociações, porque de fato elas não são solução, né? E eu acho que isso fortalece a nossa luta aí, mas é preciso, dentro dessa perspectiva de fortalecimento da luta, né? É preciso também entender que Israel tem aliados ali no mundo árabe, aqueles ditadores todos são aliados do imperialismo, né? E mantém a situação como está também, e é preciso um processo revolucionário, né, que tem ascensos e descensos aí. A gente tinha uma perspectiva de reanimamento desse processo revolucionário, quando a gente via milhares indo às ruas no Iêmen, na Argélia, na Jordânia, as pessoas chegando a sair nas ruas, falando: abra uma fronteira que nós queremos lutar pelo povo palestino. Os povos árabes são aliados, né, dos palestinos, os governos árabes não, desde sempre. Então é preciso também mudar essa situação na região. E para além disso, né, a partir do Brasil,
o que a gente entende? A gente entende que é preciso fortalecer a campanha de boicotes. A campanha de boicotes é um chamado da sociedade civil palestina, feito em 2005, né, boicotes, desinvestimento e sanções, aos moldes da campanha que ajudou a pôr fim o apartheid na África do Sul. E ela está muito fortalecida na Europa, a ponto de as lideranças israelenses dizerem que precisavam abrir novos mercados e estavam de olho na América Latina. Infelizmente, o governo brasileiro se tornou um dos 5 maiores importadores de tecnologias militares israelenses nos últimos anos. E a gente vê os governos estaduais seguindo o mesmo caminho. A gente precisa fortalecer essa campanha. Inclusive aqui, né, no estado do Ceará, eu estava lendo sobre isso, diz que o estado do Ceará, o governo do Ceará tem relações estreitas com Israel, né? Tem vários convênios, tem convênio com a CAGES, né, com a empresa Mekorot, que é a empresa que promove o apartheid da água na Palestina, né, tem outros convênios. Em 22 de outubro, o Cid Gomes, governador, firmou um convênio em Tel Aviv, né, para a instalação de uma unidade de base tecnológica, o que ele chama de uma fazenda modelo, em Quixadá, né, sertão aí central do Ceará, né, e para transferência de tecnologia para produtores rurais cearenses, para captação de água. E a gente vê que aqui está tendo uma das piores secas, né? E eles estão preocupados em transferir tecnologia via Israel, fortalecendo e sendo cúmplices do apartheid na Palestina e garantir tecnologia para esses produtores e não a democratização da água, a distribuição de água. Isso não resolve o problema, é uma questão puramente econômica para manter a mesma situação e manter também a mesma situação na Palestina. Essa cumplicidade assassina é o que nós vemos do governo brasileiro, dos governos estaduais, e a gente tem que lutar contra isso, fortalecendo essa campanha de boicotes, né? E para terminar, e abrir para a gente conversar um pouco, nós acreditamos que a única solução para contemplar a totalidade do povo palestino é um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista e sem apartheid, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Essa é a única possibilidade de você contemplar os 5 milhões de refugiados que vivem em campos de refugiados e que têm o direito de retornar para suas terras, você contemplar os 2,4 milhões que vivem na Cisjordânia, 1,8 milhão que vivem em Gaza e que hoje não tem ligação um lugar com o outro, 1,5 milhão que vivem dentro do que hoje é Israel e os milhares que estão na diáspora, inclusive a minha família. Não existe solução sem justiça, não existe paz sem justiça. E a justiça só é possível com o fim desse projeto, né, com a derrota do projeto sionista, né, o que significa o fim do Estado de Israel, né. É isso que eu queria colocar para vocês e abrir aqui para a gente conversar. Obrigada.